Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou passando aqui para falar um pouquinho sobre o congresso que eu participei há um mês atrás, no Rio de Janeiro, um congresso mundial de naturologia, organizado pela ABRANA, Associação Brasileira de Naturologia, e com outras parcerias. Um congresso que foi muito bem preparado, do meu ponto de vista. É a primeira vez que eu participo de um congresso com tanta gente. Estavam previstos 1.000 pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Foi muito importante para mim e eu acho que é bom eu estar aqui falando para vocês um pouquinho de como foi, o que eu vivi, o que eu aprendi, porque isso vai fazer diferença na minha prática, no meu dia a dia, vai refletir no meu atendimento. Então, eu acho bom, importante e interessante passar para vocês saberem o que eu estou fazendo, o que eu estou estudando, as inovações, entre outras coisas. Então, vamos começar. Fiz um compilado aqui das coisas mais importantes que eu achei, que eu acho pertinente passar para vocês. Então, a primeira, na verdade, assim, foi organizado com várias salas, né? Tinha a organização, o cronograma das palestras, aconteciam simultaneamente. Então, cada pessoa ia no lugar que se sentia mais interessado, mais à vontade naquele determinado assunto. Então, eu fui em uma do empreendedorismo, como empreender na naturologia. Então, ela falou assim, questões de enfrentar os desafios mesmo, né, de como uma pessoa que vai abrir uma empresa, de uma empreendedora, de lidar com as burocracias de uma empresa e prestar um serviço de qualidade, né, para o seu público, um atendimento de qualidade, a questão de inovação, e embarcar mesmo nesse universo de empreendedorismo. Achei bem importante e interessante que ela fala assim que a gente precisa ter coragem de enfrentar esses desafios e ter coragem é ir mesmo com medo. Então, se você tem medo, vai mesmo assim. Isso é um sinal de coragem. Achei bem interessante a palestra dela. Depois eu fui em uma outra sala que falou sobre a questão da saúde do trabalhador. Eles abordaram a lei NR1, que é uma lei que trata é uma lei do Ministério do Trabalho que estabelece e assegura a saúde do trabalhador. E em maio deste ano, em maio de 2025, ela teve uma atualização, como se fosse uma ressalva, que incluiu gestão de riscos psicossociais, abordando questões como estresse, assédio e sobrecarga mental. Então, o que significa tudo isso? Que tem tudo a ver com a naturologia. Vai trabalhar a questão do trabalhador, da saúde do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, o que a naturóloga pode fazer, ou o naturólogo? Pode atuar também nesta área, né? Mais um nicho para ele aí desenvolver as questões das práticas complementares e integrativas numa situação empresarial, numa empresa corporativa, em uma ONG, onde existem várias pessoas. Então, bem interessante, é mais assim uma opção de trabalho para os naturólogos. E aí faz valer essa lei, né? Essa ressalva aí da lei. Então, trabalhando com essas pessoas no ambiente de trabalho, faz valer a questão desse adentro aí nessa lei. Participei também de uma terapia comunitária integrativa. Que é isso? É uma terapia onde envolve várias pessoas em roda
E aí cada pessoa é convidado, não todos, né? Quem quer, claro, de forma espontânea, a falar das inquietações, das experiências de vida. E ali no grupo vai se trabalhando essas questões, quem se identifica com aquilo e vai falando e vai colocando para fora o que está incomodando. E ele termina dizendo assim: pois quando a boca fala, os órgãos saram. Então, o que isso quer dizer? Que quando a gente coloca para fora o que está incomodando, o que está doendo, emocionalmente falando, os órgãos que estão doentes passam aí por um processo de cura e de transformação. Então, aborda essa questão do quanto é importante a gente falar, né? E entra um pouco a questão da escutativa, que eu sempre falo, de ouvir a pessoa atentamente, de forma sensível e humanizada. Isso eu já faço, né, no dia a dia, mas essa prática comunitária eu nunca tinha visto, eu nunca tinha experienciado. Então, para mim, foi muito interessante eu participar dessa forma. O que eu posso estar fazendo? Aplicando esse tipo de terapia em grandes grupos ou pequenos grupos de mulheres, de homens, em escolas, em ONGs, centros de saúde e por aí vai. Então, mais uma possibilidade de trabalho.